Olá pessoal, estamos de volta para mais um assunto da nossa sequência de aulas de geografia. Nós estamos vendo aí uma sequência, pessoal, que dá conta aí da Terra, o assunto Terra, estrutura geológica e formas do relevo, é o assunto mais geral. Só que dentro desse assunto mais geral, na aula passada nós vimos os 3 processos de formação de rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares, né? Como que se dá esse processo de formação das rochas, mas hoje nós vamos ver que essas rochas elas estão dentro de um ciclo, assim como a água, por exemplo, né? Só para fazer uma comparação assim bem rasteira, para entendermos que assim como a água ela não fica sempre eternamente em um dos seus estados, ela sempre vai ter ali um ciclo, ora está no estado sólido, depois gasoso, em outro momento se condensa, vai virar chuva de novo, sólido, líquido e gasoso, né? São os 3 estados aí da água, mas as rochas, a água é só para entender aí, para a gente fazer esse paralelo, mas claro que as rochas são outros processos, né? Não tem rocha em estado líquido, por exemplo, né? No máximo ela vai estar ali no estado pastoso, que é o magma, né, gente? Mas aí as rochas elas também têm o seu ciclo. Claro que não dá para ser identificado assim dentro do curto espaço da existência de um ser humano, não dá para se observar isso ali ocorrendo a olho nu, como nós vemos na água, né, gente? Porém, estudando, usando as técnicas adequadas, os equipamentos adequados, você pode estar fazendo esse tipo de levantamento, esse tipo de estudo ali, pegando ali uma rocha e fazendo estudos mais aprofundados, você vai ver que ela traz datações. Isso tudo nós vamos estudar na aula de hoje, esses processos nós vamos ver na aula de hoje, no assunto ciclo das rochas. Tá bom? Para quem vai acompanhar no livro aí Fronteira da Globalização, volume 1, do Lúcio e do Técio, que são os autores da editora Ática, a página é a 86, tá bom? Volume 1. Vamos então à nossa aula de hoje. Antes da gente ir para o assunto, mostrar o nosso slide do jeito que eu preparei para vocês, eu quis trazer também um textinho, um trecho que eu encontrei em um blog bem interessante. O blog é Ciências da Vida e da Terra 25.blogspot.com. Eu achei muito interessante o resumozinho que eles fizeram sobre o ciclo das rochas. E aí por isso que eu resolvi trazer esse textinho para vocês antes da gente começar. Vamos ler então esse trecho, ó. As rochas, em geral, como sistemas abertos que são, compostas por minerais, a gente já aprendeu isso na aula passada, né? Ó, que nesse contexto podemos entender como subsistemas. Então tem um sistema maior e aí tem os sistemas menores que vão formar esse quebra-cabeça maior. Perdem estabilidade sempre que saem do ambiente em que foram geradas. Ainda que muito lentamente, a escala humana de avaliação do tempo, os minerais dessas rochas tendem a adaptar-se aos novos parâmetros termodinâmicos e químicos, modificando-se química e estruturalmente. É um texto bem denso para a gente compreender, mas, por exemplo, a termodinâmica é um termo aí da física, né, que estuda a alteração da calorimetria dos materiais. Então, um material, quando ele se altera, quando ele se modifica, quando ele passa por um processo de modificação da sua temperatura ali, do qual ele tem ao seu entorno e dentro dos materiais, ele tende a modificar-se de forma. Ele modifica-se tanto pela alteração, deixa eu ver se tem aqui um laser assim, pronto. Ele modifica-se tanto pela questão termodinâmica, que leva em conta aí a temperatura, quanto por questão química. Então, quando esse material ele sofre interferência de algum material químico que vem se misturar com o seu químico natural, então tá lá. A gente já sabe que as rochas são formadas por minerais e os minerais são formados por elementos químicos. Então, quando outro elemento químico extra vem e se mistura com essa composição normal ali daquela rocha,
Então ela vai sofrer modificações, ela vai ou virar outra rocha dentro lá do metamorfismo, ou ela pode também se quebrar, né? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, são esses processos que fazem aí os ciclos das rochas, né? Tanto pela temperatura quanto pela ação química também, tá bom? Eu acho que agora a gente pode seguir para a nossa aula, como eu já havia preparado. Aí eu trouxe esse slide, gente, eu trouxe essa imagem que vai exemplificar de forma bem legal o que eu quero explicar, então, aqui para vocês. Porque nesse mapa mental, acho que a gente pode até chamar assim, né, pessoal? Nós temos todos os ciclos das rochas, nos 3 tipos que a gente estudou na aula passada, as que dão origem às rochas metamórficas, as sedimentares e as magmáticas. Mas nós vamos ver também que elas não estão estáticas, que elas formam essa ideia da aula de hoje, que é o ciclo. Então vamos lá, vamos começar pelo magma, né, gente, aqui na base. Na base nós temos aqui o magma, que é rocha em estado ali pastoso, não podemos dizer líquido, é como se fosse uma pasta. E aí esse magma, ele tende a sair por algum orifício ali na estrutura da Terra, no manto ali de rochas que recobre a Terra. Então vai ter ali um orifício que nós chamamos de vulcões. Na saída desse material, algum material já se solidifica nas partes mais profundas ainda, e aí surgindo as rochas magmáticas intrusivas. Inclusive ocorre a cristalização, que é o processo que vai dar origem, por exemplo, ao diamante. O diamante ele surge dentro de condições assim, dentro de áreas muito profundas, de vulcões com muita pressão, temperatura, o resfriamento do magma e tal. Então esses processos ocorrem ali dentro dessas condições. E tem o magma que se resfria fora, é a extrusiva. Quando esse magma se resfria, está lá fora e vira uma rocha ali extrusiva, ele vai sofrer ação química, né, pela interferência aí das chuvas, da água, do sol, né? E aí esse material ele sofre meteorização, que tá quase um trava-língua aqui para mim. O que é essa meteorização, gente? É essa quebra desse material, a quebra dessa rocha pela ação da água, pela ação da termodinâmica, que eu havia dito para vocês, né, gente? Temperatura, tanto calor quanto frio. Aí depois vem o vento, tá bom? O vento que vai causar o quê? O transporte desse material, depois a deposição desses sedimentos e a sedimentação, quando vai formar aquelas camadinhas de bolo que eu havia dito na aula passada, né, gente? Que esses sedimentos eles tendem a se acomodar, eles vão se acomodando, formando essas camadinhas de bolo, e aí você vai ver que as partes mais inferiores, claro, durante milhões e milhões de anos, essas partes mais inferiores vão fazer que esses sedimentos se consolidem e se tornem uma nova rocha. Beleza, só que conforme os anos vão passando, essa rocha ela vai sendo rebaixada cada vez mais, e aí ela vai entrar em contato novamente com o magma e vai se tornar novamente esse material pastoso que é o magma, né? Antes disso, ela pode passar por um processo de metamorfismo, né? A rocha metamórfica, quer dizer, a sedimentar que se junta com outro tipo de rocha e vira uma nova rocha, que é a rocha metamórfica, mas aí vai lá e até se misturar com o magma novamente, e aí, entenderam aí? Virou um ciclo, né, gente? Um ciclo. Deixa eu contar um pouco mais de detalhes dentro desse processo, gente. Dentro desse ciclo, vamos lá. Quando a chuva, por exemplo, lá nas montanhas, você tem aqui umas montanhazinhas. Quando a chuva ela vai quebrando esses materiais, eles vão descendo nos rios, gente. Os rios vão carregando esses materiais, além do vento, como eu falei para vocês, vão
transportando esses materiais para as áreas mais rebaixadas e, por exemplo, numa praia, ele vai se manifestar através ali da areia. A areia são sedimentos que um dia já foi uma rocha numa parte mais elevada do relevo e foi trazido, foi carreado por um curso de água, tá bom? E aí vai lá o processo, né? As camadinhas, que aí como eu já expliquei para vocês, tá bom? Vamos lá, o que mais? Acho que eu expliquei aí todo o ciclo para vocês. Qualquer dúvida de alguma palavrinha que eu não tiver explicado aqui, vocês podem estar perguntando. Inclusive, podem estar perguntando aqui nos comentários desse vídeo que eu posso estar respondendo para vocês, tá bom? Assim como podem entrar em contato no privado, no meu WhatsApp, vocês que são alunos e os não alunos também, né, que tiverem o meu contato, tá bom? No livro didático de vocês têm uma caixinha de texto que traz algumas palavrinhas como dobramento. Dobramento são formações de dobras ou rugas em certos tipos de rochas. Então, a estrutura da Terra ela é formada por placas. Mais à frente, a gente vai estudar as placas tectônicas, que são grandes blocos de rochas que formam uma placa tectônica, vamos dizer assim, gigante, né, gente? Não é uma rochazinha, sei lá, de alguns metros, né? São formações gigantescas, tá bom? Então, essas placas de rochas, elas tendem a se dobrar devido ao contato uma com a outra. Então, as rochas, elas podem sofrer dobramentos, né? Deixa eu ler aqui o textinho de novo. Formação de dobras ou rugas em certos tipos de rochas de estrutura mais maleável provocada por movimentos provenientes do interior da Terra. Esse magma, pessoal, que está no interior da Terra, ele está em constante ciclo. E esse ciclo do magma, esse movimento do magma lá no interior da Terra, faz que essas estruturas que são as placas tectônicas, elas também se movimentem. Se eu tenho uma placa X e outra placa Y aqui, depois a gente vai aprender que cada um tem um nome, que por exemplo a placa que nós estamos é a placa da América do Sul, e aí você vai aprendendo aí conforme o andar da carruagem. Então nós temos uma placa X, uma placa Y. Esse magma que está movimentando essa placa aqui embaixo, ela está, digamos que nesse movimento, o magma, vamos dizer assim. Então ele está empurrando essa placa nessa direção. Já o magma que está desse lado está fazendo esse outro movimento. Então o que acontece? Essas placas elas vão ter a tendência de se chocarem. Esse tipo de movimento vai ter um nome também específico, né? Que a gente vai entender que é que dá origem às montanhas, porque já que essas rochas elas se chocam, elas vão pressionar tanto que o relevo vai formar, vai ter dobras e vai dar surgimento às montanhas, aos morros e etc, tá bom? E vai ter trechos desses grandes blocos, dessas placas, em que o movimento vai ser o contrário, vai ser de afastamento, outro vai ser de passagem um pelo outro, aí vai ocasionar os terremotos, vai possibilitar os vulcões quando há essa abertura, ou coisas do tipo, tá bom? Então são dobramentos, tá bom? No livro também tem a palavrinha falhamento, é o mesmo movimento ou força que promove os dobramentos em certos tipos de rochas, pode provocar falhas ou rupturas em outras mais resistentes. Então, essas duas rochas que geram o dobramento são rochas maleáveis, que só se dobram, que é o conceito que eu apresentei anteriormente. Mas em rochas mais firmes, mais resistentes, vamos usar palavras mais próximas do nosso cotidiano, rochas mais secas. Tem a rocha maleável, que ela é mole, e tem a rocha mais seca, que se você dobrar, você vai ter quebra. Então, esse tipo de rocha mais seca, falando popularmente, para vocês compreenderem, vai formar falhamentos, falhas na estrutura da Terra. Falhas
grandes fissuras, aberturas, buracos, tá bom? Então você vai ter uma placa que vai ter ali uma falha geológica, porque o material ele é mais resistente, ele não consegue se somente dobrar, como no caso do conceito anterior, tá bom? Então falhamentos são quebras que formam ali falhas geológicas. E por fim, ainda no livro, na página 86, tem um conceitozinho que chama intemperismo, que é o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que provocam a desintegração e a decomposição das rochas. Então, as rochas, como a gente viu aí no nosso círculo, nessa imagem, elas vão sofrer meteorização ou intemperismo. Intemperismo físico, pela ação da temperatura termodinâmica, tá bom? Calor e frio, calor e frio, calor e frio vão fazendo que as rochas se quebrem, intemperismo físico. Químico, quando há a ação de alguma questão líquida, né? Pode ser da água ou de outros compostos líquidos que vão interferir ali com a rocha e vão fazer que ela se quebre. Mas claro, na grande maioria é a chuva mesmo, é a água que faz esse processo de quebra da rocha. Intemperismo químico, quer dizer, a quebra da rocha por uma ação química, além do intemperismo biológico, que é a quebra da rocha pela ação de algum ser vivo, biológico, bio, vida, tá bom, gente? Pode ser tanto micro-organismos quanto ali algum tipo de vegetação também. Então, micro-organismos ou vegetação que se forma em cima de alguma rocha. Vamos lá, lodo, por exemplo, ou vegetaçãozinha micro que se forma ali em cima de uma rocha. Então a raiz dessa vegetaçãozinha, ela vai quebrando aquela rocha. E aí então nós temos um exemplo de um intemperismo biológico, tá bom? Ou meteorização também, né? É o processo de quebra dessa rocha, tá bom? No livro didático tem essa caixinha de texto, por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Nós vamos ver um videozinho, gente, que vai ilustrar legal, né? Deixa eu ver aqui na sequência, ó. Esse videozinho aqui que tem no YouTube, eu trouxe aqui para vocês, ele vai ilustrar bem legal esses processos que a rocha passa. Ele não vai ilustrar todos os processos que eu expliquei para vocês, mas vai trazer alguns aqui que vai ser bem interessante para a gente estar problematizando aqui na nossa aula, tá bom? Então vamos a esse vídeo.
Vocês perceberam, pessoal, o quanto uma rocha, claro que pegou aí uma rocha para se tornar aí como que fosse o protagonista dessa animação, mas todas as rochas, elas tendem a passar por esses processos, não o mesmo processo, a mesma sequência, o mesmo percurso que apresentado no vídeo. Claro, cada uma, né, nem toda rocha vai ter um fóssil ali dentro, não necessariamente, nem toda rocha vai ser quebrada, vai ser triturada pela ação do homem, né? Vai ter aquelas que vão sofrer esse processo simplesmente pela ação da água, intemperismo químico, ou pela ação do sol e do frio à noite, ou do gelo, sei lá, intemperismo aí no caso físico, tá bom? Intemperismo físico, químico e biológico. Eu tenho que dizer a sequência bem direitinho para não me atrapalhar. Aí, gente, para finalizar a aula, eu trouxe outro trecho do mesmo blog que eu apresentei no início dessa aula. O blog é Ciências da Vida e da Terra 25.blogspot.com, tá bom? Eu achei muito legal esse blog e o textinho, um textinho até denso, né, aí, que eu queria finalizar a aula só lendo para vocês ficarem aí encucados com os diversos processos que sofrem a estrutura da Terra. As modificações geológicas, geográficas e biológicas estão registradas e preservadas nas rochas que se geraram ao longo de cada episódio da história da Terra. Que legal, gente! Cada rocha traz uma história junto com ela.
rochas. Ela guarda ali na sua composição, nos seus materiais, na sua formação, ela traz uma carga histórica ali. Vamos lá, as rochas são geradas por processos naturais, desde épocas remotas, e testemunham as condições em que se originaram. São livros, olha, elas trazem histórias. Claro, tem que usar os equipamentos corretos, né, os estudos adequados para você ler esse livro, tá bom? São livros cheios de informações, cujas páginas os cientistas procuram ler e interpretar. Cada rocha tem, pois, uma história para contar. Que legal, gente! Qualquer rocha é a expressão das condições em que é gerada. Gente, pensa aí que magnífico você aprender a estudar uma rocha. Eu acho isso incrível para você entender como era o passado, aonde ela foi gerada. Quais eram as condições, inclusive, do ar, do oxigênio da época. Quais animais viviam nessa época. As rochas, elas trazem essas histórias, elas trazem essas possibilidades, gente. Quando a rocha é sujeita a outras condições, a sua textura e ou os seus minerais transformam-se por modificações no estado sólido, por fusão parcial ou total, ou por meteorização física ou química, e aqui ainda faltou, né, a biológica, né, o intemperismo físico, químico ou biológico. Portanto, rochas sedimentares, rochas metamórficas e rochas magmáticas estão profundamente relacionadas. Porque uma hora você pode ser sedimentar, quando diz uma hora, parece até que é no espaço de tempo ali da nossa existência, né? Em um momento, vamos usar esse termo, em um momento da história, ela pode ser sedimentar, mas em um outro momento da história, com muitos milhões de anos, ela pode se tornar uma metamórfica. E aí, com os processos de soterramento, esse material vai se aproximando do magma e vira magma de novo, né? E aí depois volta através de um vulcão e aí, né? Essas rochas estão profundamente relacionadas. Então, rochas que um dia foram sedimentares e metamórficas se vão tornar pastoso de novo e vão se tornar uma rocha magmática. Pois a mesma matéria pode integrar diferentes tipos litológicos, gente. Eu acho incrível só estudar, assim, mesmo que de forma muito panorâmica, esse conteúdo. Agora, você imagine você estudar na prática, você realmente ir pegar esses materiais. Eu acho uma viagem, né, gente? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, desse material, desses exemplos que eu trouxe para vocês e da forma que eu explanei também. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram aqui do nosso canal, tanto vocês que são alunos quanto quem não é, sigam aí o nosso canal, deem uma curtida. É legal a gente receber esse feedback. Quando tem curtidas, a gente entende é porque ficou legal o material, né? Ok? Lembrando aos nossos alunos que dá conta aí da nossa atividade, tá bom? Essa semana a nossa atividade que geralmente ocorre após a aula, nessa semana a gente colocou na própria aula do Meet, para quem teve aula no Meet, né? Teve algumas turmas que não foi possível a gente ter aula no Meet, aí realmente só tem essa atividade depois aqui da nossa aula gravada. E aí, qualquer que seja a realidade, contanto que vocês entendam, nós temos que fazer uma atividade. Se eu não fiz no ao vivo, no Meet, então eu tenho que fazer lá no Google Sala de Aula, tá bom? Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.